Milionário se casou com uma mulher virgem e na noite de núpcias foi surpreendido. A sua noiva olhou em seus olhos e recusou qualquer aproximação. Pela primeira vez, o milionário não tinha o total controle da situação. Veja essa intrigante história e diversas outras no nosso canal. A fazenda Belo Monte resplandecia sob a suave luz do entardecer. Suas colunas imponentes e fachada branca imaculada, refletindo o dourado do pôr do sol. Aninhada nas colinas ondulantes do interior de São Paulo, a mansão erguia-se como um testemunho da antiga riqueza e tradição brasileira. Naquela noite, abrigava o que muitas colunas sociais já chamavam de o casamento da década. Alexandre Peixoto, 38 anos, estava no altar com a confiança de um homem que nunca teve nada negado em sua vida. Seu smoking sob medida acentuava sua constituição atlética, uma lembrança dos tempos de remo na USP. Seus olhos cinza-aço examinavam a multidão de 300 convidados de elite com a avaliação calculada de um CEO experiente. Depois de transformar a Peixoto Indústrias em um império tecnológico avaliado em bilhões, Alexandre decidiu que era hora de garantir a peça final de sua vida meticulosamente construída, a esposa perfeita. Elisa Henriques era essa peça final. Aos 26 anos, ela incorporava tudo o que Alexandre exigia: beleza que virava cabeças sem ser ostensiva, um histórico familiar impecável e um comportamento que sussurrava valores tradicionais. Seu vestido, branco, cascateava ao seu redor como água caindo. Seu cabelo louro-mel arranjado em um elegante coque que acentuava suas feições delicadas. Quando ela pronunciou seus votos, sua voz carregava emoção suficiente para parecer genuína sem se tornar teatral. Perfeito, pensou Alexandre enquanto trocavam alianças. Tudo estava exatamente como planejado. A recepção desenrolou-se com precisão cronometrada no grande salão de festas da fazenda Belo Monte. Lustres de cristal projetavam luz prismática sobre mesas adornadas com arranjos de rosas brancas e peônias. A orquestra de 8 músicos tocava seleções clássicas que Alexandre havia pessoalmente aprovado semanas antes. Conversas fluíam, no volume preciso de uma celebração refinada, nunca muito alto, nunca muito contido. Você superou a si mesmo, comentou Tiago Whittaker, diretor financeiro de Alexandre e o mais próximo que ele tinha de um amigo. Ela é absolutamente deslumbrante. Eu sei, respondeu Alexandre, seus olhos seguindo Elisa enquanto ela se movia graciosamente entre grupos de convidados, a anfitriã perfeita. Eu não cometo erros, Tiago. Quando chegou a hora da primeira dança, Elisa moveu-se em perfeita sincronização com a condução de Alexandre. Seu sorriso nunca vacilou, seus passos nunca hesitaram. Para a multidão que assistia, eles eram a personificação do sonho brasileiro. Riqueza, beleza e poder em perfeita harmonia. Você está feliz? Alexandre sussurrou enquanto giravam pelo piso polido. Claro, respondeu Elisa, sua voz suave como seda. Mas Alexandre notou algo em seus olhos esmeralda que não conseguiu identificar completamente. Um lampejo de algo distante e reservado. Conforme a noite avançava e os convidados começavam a partir, Alexandre se viu cada vez mais impaciente pelo momento em que finalmente estariam sozinhos. O contrato de casamento estava selado, o espetáculo realizado impecavelmente. Agora vinha a verdadeira consumação de seu acordo. A suíte presidencial na fazenda Belo Monte apresentava uma cama king-size com dossel, lençóis de algodão egípcio e uma vista para os jardins bem cuidados da propriedade. Uma garrafa de Dom Perignon esperava no gelo ao lado de uma cascata de pétalas de rosas vermelhas que levavam à cama. Alexandre havia pessoalmente supervisionado esses arranjos, como fazia com todos os aspectos de sua vida. Quando Elisa emergiu do banheiro em uma camisola de seda, Alexandre aproximou-se dela com a confiança de um homem acostumado a tomar o que queria. Ele colocou as mãos nos ombros dela, inclinando-se para beijar seu pescoço. Elisa recuou. Seus movimentos eram deliberados, sua postura subitamente rígida. Não posso, ela disse simplesmente, sua voz desprovida do calor que havia carregado durante todo o dia. Alexandre congelou, certo de que tinha ouvido mal.
O que você disse? Eu disse que não posso. Os olhos de Elisa encontraram os dele, inabaláveis. Não esta noite. Pela primeira vez em anos, Alexandre Peixoto ficou sem palavras. O sangue subiu ao seu rosto, enquanto a confusão rapidamente se transformava em raiva. Ah, isso não é opcional, Elisa, ele disse, sua voz perigosamente baixa. Você entendeu os termos do nosso acordo. Eu entendi muitas coisas, ela respondeu, mantendo distância entre eles. Mas isso não vai acontecer esta noite. Alexandre caminhou pelo quarto, sua mente correndo para compreender este desafio sem precedentes. Em salas de reuniões e negócios, ele havia esmagado oponentes que ousavam desafiá-lo. Mas aqui, no que deveria ser seu momento de triunfo, ele se viu impotente. Isso é algum tipo de jogo? Ele exigiu. Alguma estratégia para extrair mais do nosso acordo? Elisa balançou a cabeça. Sem jogos, Alexandre, apenas um limite. Ela moveu-se para a janela, olhando para os jardins iluminados pela lua lá embaixo. Seu reflexo no vidro não. Mostrava medo, nem hesitação, apenas determinação. A mão de Alexandre tremeu levemente enquanto ele se servia de um uísque do carrinho de bar. Você entende que este casamento vem com certas expectativas, ele disse, lutando para manter sua compostura. Eu entendo, Elisa respondeu ainda de frente para a janela. E muitas delas eu atenderei, mas não esta noite. A tensão pairava entre eles como uma presença física. Alexandre havia construído seu império, antecipando todas as variáveis, controlando todos os resultados. Este desafio não era meramente inesperado. Era incompreensível. Você deveria descansar, Elisa disse, finalmente virando-se para encará-lo. Amanhã será um dia ocupado com o brunch e o voo para Fernando de Noronha. Sem esperar por sua resposta, ela pegou um travesseiro da cama e caminhou em direção à sala de estar adjacente à suíte. Vou dormir aqui esta noite. Alexandre a observou ir, congelado no lugar por uma mistura de raiva e perplexidade. A porta se fechou com um clique suave que de alguma forma soou ensurdecedor no silêncio. Naquela noite, o sono o evitou. Alexandre permaneceu acordado, repassando os eventos do dia procurando por sinais perdidos. Elisa Henriques havia sido minuciosamente investigada antes que ele tivesse proposto. Sua verificação de antecedentes tinha sido impecável. Família com dinheiro antigo, mas fortuna diminuindo, educada nas melhores escolas, nenhum relacionamento significativo em seu passado. Ela havia sido cultivada por sua família para fazer exatamente esse tipo de casamento. Tudo sobre ela tinha sido perfeito. Até agora. Amanhã chegou e, com ela, uma fachada de normalidade que perturbou Alexandre ainda mais do que a rejeição da noite anterior. Elisa apareceu no café da manhã com um vestido cor creme, seu cabelo perfeitamente estilizado, seu sorriso firmemente no lugar para os funcionários. Dormiu bem? Ela perguntou agradavelmente, como se nada incomum tivesse ocorrido. Alexandre a estudou por cima de sua xícara de café. Precisamos conversar sobre ontem à noite. Agora não, Elisa respondeu, seus olhos se voltando significativamente para os funcionários que arrumavam o café da manhã. Temos convidados chegando em 1 hora. O brunch pós-casamento transcorreu sem incidentes. Elisa desempenhou o papel da noiva encantada impecavelmente. Ela riu nos momentos apropriados, tocou o braço de Alexandre afetuosamente e encantou os convidados restantes com facilidade praticada. Foi durante essas observações que Alexandre começou a notar algo mais, padrões sutis em seu comportamento. A maneira como ela se posicionava nos ambientes, sempre com linhas de visão claras para as saídas. O modo cuidadoso como verificava seu telefone, inclinando-o para longe de olhos curiosos. A leve tensão em seus ombros quando certos tópicos surgiam na conversa. Esses não eram os maneirismos de uma jovem tímida e tradicional. Eram os hábitos de alguém acostumada a ser observada. Quando finalmente embarcaram no jato particular para sua lua de mel, Alexandre esperou até que estivessem no ar antes de confrontá-la novamente. Sem mais evasivas, Elisa. O que aconteceu ontem à noite? Elisa colocou sua taça de champanhe. Eu já te disse, não pude dormir com você.
Esse não foi nosso acordo. Nosso acordo, ela ecoou, um toque de amargura colorindo seu tom. É assim que você vê o casamento, Alexandre? Como uma transação comercial. Não seja ingênua, ele respondeu bruscamente. Claro que é uma transação. Você ganhou segurança financeira e posição social. Eu ganhei uma esposa adequada para completar minha imagem. Sexo é parte desse intercâmbio. Algo brilhou nos olhos de Elisa, dor talvez ou raiva, antes que ela se recompusesse novamente. Há aspectos da minha vida que você não entende. Então me esclareça. Ela hesitou, então balançou a cabeça. Não posso, não ainda. Alexandre inclinou-se para a frente, sua paciência evaporando. Eu não aceito essa resposta. Você terá que aceitar, Elisa respondeu simplesmente, porque é a única que posso te dar agora. Alexandre não havia construído seu império aceitando a derrota. Se Elisa não fornecesse respostas, ele as encontraria sozinho. Enquanto o avião sobrevoava o Atlântico, ele fez uma nota mental para contatar seu chefe de segurança assim que aterrissassem. Elisa Henriques Peixoto acabara de se tornar sua investigação mais importante. O que ele não percebeu foi que outra pessoa já estava observando os dois. Alguém que havia orquestrado eventos muito antes de Alexandre ter conhecido sua misteriosa noiva. A equipe do resort em Fernando de Noronha havia sido amplamente instruída sobre as expectativas de Alexandre Peixoto. O bangalô privado sobre a água havia sido preparado com precisão militar. Flores frescas substituídas 3 vezes ao dia, champanhe mantido a exatos 8 graus Celsius e privacidade absoluta garantida através de um rigoroso protocolo de segurança. No entanto, apesar dessas condições perfeitas, a lua de mel era tudo menos idílica. Por 2 semanas, Alexandre e Elisa mantiveram uma elaborada charada. Durante o dia, eram o casal perfeito, fotografados caminhando de mãos dadas ao longo de praias intocadas ou jantando em restaurantes exclusivos. Mas as noites terminavam com Elisa se retirando para o quarto de hóspedes, a porta firmemente fechada entre eles. Esta situação está se tornando insustentável, disse Alexandre na última noite em Fernando de Noronha, observando enquanto Elisa arrumava seu cabelo antes do jantar. Voltamos para São Paulo amanhã. As pessoas esperarão uma certa dinâmica entre nós. E elas verão exatamente o que esperam, Elisa respondeu, prendendo um brinco de pérola. Eu venho interpretando papéis minha vida inteira, Alexandre. Este não é diferente. Seu desprendimento calmo o enfurecia mais do que uma recusa direta teria feito. Eu quero entender o que está acontecendo aqui, ele insistiu, lutando para manter sua compostura. Elisa virou-se para encará-lo, sua expressão suavizando ligeiramente. Eu sei que quer, e talvez um dia eu possa explicar tudo, mas não agora. Por que não agora? Porque alguns segredos protegem pessoas, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro, e não apenas a mim. Antes que Alexandre pudesse pressionar mais, ela deslizou por ele em direção à porta. Vamos nos atrasar para nossa reserva. Na manhã seguinte, enquanto Elisa nadava, Alexandre fez uma ligação da privacidade do escritório de seu bangalô. Márcio, ele disse quando seu chefe de segurança atendeu. Preciso de uma verificação de antecedentes mais profunda sobre minha esposa. Sem limitações, sem fronteiras. Quero tudo, registros médicos, histórico financeiro, relacionamentos anteriores. Se ela teve uma multa de biblioteca na 3ª série, quero saber sobre isso. Senhor. A voz de Márcio continha uma nota. De hesitação, já conduzimos uma extensa. Evidentemente não extensa o suficiente. Alexandre o interrompeu. Algo não está certo. Preciso de respostas antes de voltarmos para São Paulo. Entendo, senhor. Terei um relatório preliminar pronto até o momento em que vocês pousarem. Alexandre desligou, olhando para a lagoa turquesa onde Elisa realizava. Braçadas perfeitas, metódicas, medidas, como tudo o mais que ela fazia. Quem era essa mulher com quem ele havia se casado? Fiel à sua palavra, Márcio tinha informações esperando quando o avião deles pousou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Alexandre revisou os arquivos criptografados em seu tablet enquanto Elisa dormia durante as horas finais de seu voo. O que ele encontrou o perturbou profundamente.
A verificação inicial de antecedentes havia mostrado a vida de Elisa como direta, nascida de William e Margarida Henriques, em Alphaville, São Paulo, educada em escolas particulares exclusivas antes de frequentar a PUC. Trabalho voluntário com instituições de caridade apropriadas, nenhum relacionamento sério antes de conhecer Alexandre. A investigação mais profunda de Márcio revelou inconsistências. Registros médicos de sua suposta infância continham discrepâncias no tipo sanguíneo. Seu número de CPF havia sido ativado apenas quando ela tinha 16 anos, incomum para alguém nascido no Brasil. E mais preocupante, praticamente não havia fotografias de Elisa antes de seus anos universitários, apesar da proeminente posição social de sua família. O mais alarmante foi o que Márcio havia descoberto sobre a certidão de casamento em si. Devido a um erro administrativo, ou talvez algo mais deliberado, seu casamento nunca havia sido devidamente registrado no cartório. Tecnicamente, Elisa Henriques não era legalmente sua esposa. Senhor, vamos pousar em 15 minutos. A voz da comissária de bordo tirou Alexandre de seus pensamentos perturbadores. Ao seu lado, Elisa se mexeu, seus olhos abrindo lentamente. Já estamos em casa? Ela perguntou, sua voz espessa de sono. Quase, Alexandre respondeu, discretamente bloqueando seu tablet. Elisa, precisamos discutir alguma documentação quando nos instalarmos. Parece ter havido um problema com nossa certidão de casamento. Algo passou rapidamente pelo rosto dela, rápido demais para identificar, antes que ela se recompusesse. Que tipo de problema? Uma tecnicalidade, nada que não possa ser resolvido com uma visita ao cartório. Elisa assentiu, mas Alexandre notou seus dedos embranquecendo enquanto ela agarrava o apoio de braço durante a descida. A cobertura de Alexandre na Avenida Paulista ocupava todo o andar superior de um dos edifícios mais exclusivos de São Paulo. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas do Parque Ibirapuera, agora coberto pelas ricas cores do início do outono. Dentro de 24 horas após seu retorno, o espaço havia sido transformado com os pertences pessoais de Elisa, perfeitamente integrados como se ela sempre tivesse pertencido ali. Alexandre observava da porta de seu escritório enquanto ela direcionava os funcionários na organização de seus livros nas estantes da biblioteca. Cada movimento era preciso, cada instrução clara e educada. Ela se portava com a graça praticada de alguém nascido na riqueza e privilégio. No entanto, de acordo com a investigação de Márcio, grande, parte de seu histórico era construído como um elaborado cenário projetado para resistir apenas à observação distante. Naquela noite, Alexandre a encontrou na biblioteca, lendo ao lado da lareira. Gostaria de mostrar algo a você, ele disse colocando uma pasta na mesa ao lado dela. Elisa cuidadosamente marcou seu lugar no livro antes de pegar a pasta. Dentro estava uma cópia de sua solicitação de certidão de casamento, com o erro processual destacado. Entendo, ela disse após examiná-la. Como você disse, uma tecnicalidade. Uma que torna nosso casamento inválido aos olhos da lei. Alexandre acrescentou estudando sua reação. Elisa fechou a pasta. Que interessante. E mesmo assim, aqui estou eu, em sua casa, usando seu anel, carregando seu nome socialmente, se não legalmente. Seu tom era leve, quase divertido. O que você gostaria que eu fizesse sobre isso, Alexandre? Gostaria que corrigíssemos isso, é claro. É claro, ela ecoou. Devemos visitar o cartório amanhã? Sua pronta concordância o pegou desprevenido. Alexandre havia esperado resistência, talvez até alívio pela possibilidade de uma fácil saída de seu acordo. Em vez disso, ela parecia totalmente despreocupada. Há algo mais que precisamos discutir, ele disse, sentando-se à frente dela. Minha investigação descobriu algumas inconsistências em seu histórico. Pela primeira vez desde que a conhecera, Elisa pareceu genuinamente surpresa. Você tem me investigado, depois de casados? Você pode me culpar? Você me deu motivos para questionar quem eu trouxe para minha vida. Elisa colocou a pasta de lado, sua compostura retornando. E o que exatamente sua investigação revelou?
O suficiente para saber que Elisa Henriques não é exatamente quem afirma ser. Um silêncio tenso se estendeu entre eles. Lá fora, a escuridão havia caído sobre a cidade, transformando as janelas em espelhos que refletiam seu confronto. De volta para eles, o homem poderoso em seu terno sob medida, a mulher elegante em seu suéter de cachemir, ambos engajados em uma batalha de vontades que nenhum deles havia antecipado. Todos temos segredos, Alexandre, ela finalmente disse. Até você. A diferença é que meus segredos não vão minar nosso casamento. Elisa riu suavemente, embora não houvesse humor no som. Não, sua necessidade de controle, sua impiedade nos negócios, a família no Rio de Janeiro, sobre a qual você nunca fala, você acha que essas coisas não nos afetam? Alexandre enrijeceu. Ele não esperava que ela tivesse informações sobre ele. Minha família não é relevante para esta discussão. Nem meu passado, ela rebateu. O que importa é o acordo que fizemos de apresentar uma frente unida para o mundo. Estou cumprindo essa obrigação. Não inteiramente, ele lembrou, sua voz endurecendo. Nosso acordo incluía intimidade física. A expressão de Elisa fechou-se como uma porta sendo fechada. Alguns acordos precisam ser modificados quando novas informações vêm à tona. Que novas informações? Ela levantou-se de sua cadeira, movendo-se para a janela para contemplar a cidade cintilante. Não posso te dizer isso. Não ainda. Eu não aceito respostas enigmáticas, Elisa. E eu não aceito ser tratada como uma de suas aquisições corporativas para ser dissecada e analisada. Sua voz permaneceu controlada, mas havia aço sob o veludo. Você terá que confiar que tenho razões para manter certos limites. Confiança é conquistada, Alexandre respondeu. E você me deu pouca razão para estendê-la. Elisa virou-se para encará-lo. Então talvez estejamos em um impasse. O impasse entre eles foi interrompido pelo telefone de Alexandre. A tela exibia o nome, de Márcio. Alexandre hesitou antes de atender. Com licença, ele disse a Elisa, saindo para o corredor. Márcio, o que é? Senhor, encontrei algo que você precisa ver imediatamente. Diz respeito à senhora Peixoto e seus relacionamentos anteriores. Alexandre olhou de volta para Elisa, que havia retornado ao seu livro, aparentemente imperturbada pelo confronto deles. Envie para meu servidor seguro. Vou revisar em meu escritório. Minutos depois, Alexandre encarava a tela de seu computador incrédulo. O documento diante dele era uma certidão de casamento datada de 5 anos atrás. Listava Elisa Henriques como a noiva. O nome do noivo era Miguel Linhares. De acordo com registros públicos, Miguel Linhares havia desaparecido durante uma viagem de barco em Fernando de Noronha 3 anos atrás. Seu corpo nunca foi recuperado, mas após uma busca extensiva, ele havia sido legalmente declarado falecido. Elisa Henriques havia sido casada antes, com um homem que era presumidamente morto. Enquanto Alexandre processava essa revelação, uma notificação apareceu em sua tela. Um e-mail havia chegado de um remetente anônimo. A linha do assunto dizia simplesmente: ela não é sua. Com crescente inquietação, Alexandre abriu a mensagem. Não continha texto, apenas um anexo de imagem. Quando ele clicou para visualizá-lo, seu sangue gelou. A fotografia mostrava Elisa reconhecidamente mais jovem, mas inconfundível ao lado de um homem cujo rosto estava parcialmente obscurecido. Eles estavam em uma praia, a cabeça dela repousando contra o ombro dele. Um anel de diamante visível em sua mão esquerda. A data da imagem era de 2 meses atrás. Miguel Linhares estava vivo. E de alguma forma, ele ainda estava conectado à mulher com quem Alexandre havia se casado. Enquanto Alexandre encarava a imagem, um movimento em sua visão periférica chamou sua atenção. Elisa estava na porta de seu escritório, sua expressão ilegível. Acredito, ela disse calmamente, que temos muito mais a discutir do que um erro administrativo em nossa certidão de casamento. Alexandre girou a tela de seu computador para que Elisa pudesse ver a fotografia. Sua reação foi sutil, mas inconfundível.
Uma rápida inspiração, um leve empalidecimento de sua complexão. Por vários segundos ela permaneceu perfeitamente imóvel, como se congelada no lugar. Você gostaria de explicar isso? A voz de Alexandre estava perigosamente calma. Elisa avançou lentamente, seus olhos fixos na imagem. Quando finalmente falou, sua voz era mal audível. Onde você conseguiu isso? Isso dificilmente é a questão mais urgente agora, não acha? Alexandre recostou-se em sua cadeira, estudando-a. Eu estaria mais preocupado em explicar como seu supostamente falecido marido parece estar muito vivo. Ou por que você se casou. Comigo quando está legalmente vinculada a outro homem. Elisa afundou-se na cadeira oposta à sua mesa, sua compostura escorregando pela primeira vez desde que ele a conhecera. Ela parecia repentinamente vulnerável, quase frágil, um forte contraste com a mulher poderosa e controlada que ele havia conhecido. Miguel Linhares, Alexandre continuou quando ela permaneceu em silêncio. Bem-sucedido banqueiro de investimentos, presumidamente morto após um acidente de barco em Fernando de Noronha há 3 anos. Exceto que parece que os relatos de sua morte foram grandemente exagerados. Você não entende, Elisa finalmente disse, olhando para cima para encontrar seu olhar. Isso é mais complicado do que você pode imaginar. Então me esclareça. Alexandre cruzou as mãos sobre a mesa, porque agora parece que fui manipulado para um casamento fraudulento por uma mulher com segredos substanciais. Elisa olhou para a porta, então de volta para Alexandre. Esta sala é segura? Sem dispositivos de gravação? Sem possibilidade de sermos ouvidos? A questão o pegou desprevenido. Meu escritório é verificado semanalmente quanto a escutas. Estamos sozinhos e seguros. Ela assentiu, respirando fundo. Miguel Linhares foi meu marido, é meu marido, legalmente falando. Mas nosso relacionamento é não o que os registros públicos sugerem. Continue. Conheci Miguel quando tinha 21 anos, recém-saída da faculdade. Ele era brilhante, charmoso, de boa família. Tudo o que meus pais queriam para mim. A voz de Elisa assumiu uma qualidade distante, como se recordasse eventos que haviam acontecido com outra pessoa. O namoro foi um turbilhão. Em 6 meses estávamos casados. E então? Então descobri quem ele realmente era. Suas mãos se torciam em seu colo. A empresa de investimentos de Miguel era uma fachada. Seu verdadeiro negócio envolvia movimentar dinheiro para pessoas muito perigosas. Quando entendi o que estava acontecendo, já estava profundamente enredada em seu mundo. A expressão de Alexandre permaneceu impassível, embora sua mente estivesse correndo para processar esta informação. Você está dizendo que seu marido estava envolvido em lavagem de dinheiro? Entre outras coisas, Elisa confirmou. Quando o confrontei, tentei sair. Ele deixou muito claro que isso não era uma opção. Nosso casamento não era sobre amor. Era sobre criar uma frente respeitável para suas operações. Eu era um ativo, nada mais. E o acidente de barco? Lábios de Elisa curvaram-se em um sorriso sem humor. Encenado, obviamente. Miguel precisava desaparecer por um tempo, criar uma nova identidade. A viúva enlutada forneceu a cobertura perfeita enquanto ele se estabelecia em outro lugar. Entanto, você ainda está em contato com ele. Alexandre acenou para a fotografia. Não por escolha. A voz de Elisa endureceu. Miguel nunca realmente me deixou ir. Ele me monitora, controla aspectos da minha vida das sombras. Essa fotografia foi tirada durante um encontro arranjado, um que fui compelida a participar. O ceticismo de Alexandre deve ter aparecido em seu rosto, porque Elisa inclinou-se para a frente, seus olhos intensos. Você acha que eu queria esta vida? Vivendo com medo, sempre olhando por cima do ombro, incapaz de formar conexões genuínas. Sua voz tremeu ligeiramente. Tenho tentado escapar da influência de Miguel por anos. Quando o conheci, quando você propôs, vi uma oportunidade de me usar como proteção, Alexandre concluiu, sua voz fria. De construir uma nova vida, Elisa corrigiu. Sua riqueza, seu poder, suas conexões, pensei que finalmente me dariam a influência para me libertar. Alexandre levantou-se,
movendo-se para a janela para contemplar o horizonte de São Paulo. As peças estavam começando a se encaixar. Sua relutância para a intimidade física, seu cuidadoso gerenciamento de sua imagem pública, sua hiperconscientização de seus arredores. Por que não procurar as autoridades? Ele perguntou, virando-se para encará-la. A risada de Elisa foi frágil. Com que evidência? Miguel é meticuloso. Além disso, suas conexões se estendem às forças policiais. Tentativas anteriores terminaram mal. E nosso casamento? Os problemas legais com a certidão? Isso foi obra de Miguel, ela disse. Um lembrete de que ele ainda controla a narrativa. Ele tem pessoas em todos os lugares, Alexandre. Nada acontece em minha vida sem seu conhecimento. Alexandre retornou à sua mesa, abrindo outro documento. Em seu computador. De acordo com minha investigação, não há registro seu antes dos 16 anos. Quer explicar essa discrepância? Elisa hesitou, claramente pesando quanto revelar. Minha identidade foi reconstruída. Meus registros originais foram selados para proteção. Proteção de quem? Dos associados de negócios do meu pai, ela disse vagamente. Como Miguel, ele operava em mundos onde membros da família tornavam-se alvos. Após uma situação particularmente perigosa, recebemos novas identidades. Um novo começo. Alexandre estudou seu rosto procurando por sinais de engano. Então Elisa Henriques não é seu nome de nascimento? Não. E Miguel Linhares conhece sua verdadeira identidade? Um lampejo de algo, medo, talvez, cruzou suas feições. Sim, é parte do motivo pelo qual ele não me deixará ir. Sei. Demais sobre suas operações, e ele sabe exatamente quem ameaçar se eu alguma vez o expuser. Eles sentaram-se em silêncio enquanto Alexandre processava essa revelação. Lá fora, a chuva havia começado a cair, fazendo listras nas janelas e lançando sombras oscilantes pela sala. É por isso que você não dormirá comigo, ele finalmente disse. Você tem medo da retaliação de Miguel. Elisa assentiu lentamente. Ele deixou explicitamente claro o que aconteceria se nosso casamento se tornasse real. Minha recusa naquela primeira noite não foi sobre rejeitá-lo, Alexandre. Foi sobre manter nós dois seguros. De um homem que está oficialmente morto, Alexandre disse ceticamente. De um homem que não tem nada a perder, Elisa rebateu. A morte de Miguel lhe deu liberdade para operar sem escrutínio. Ele pode mover-se entre identidades, países, sistemas legais. O fantasma definitivo, invisível, mas sempre presente. Alexandre alcançou seu telefone. Isso é absurdo. Vamos à Polícia Federal, agora mesmo. Não! A reação de Elisa foi imediata e visceral. Ela avançou sobre a mesa, agarrando seu pulso. Você não entende do que ele é capaz. Se envolver as autoridades, pessoas serão feridas. Eu não respondo bem a ameaças, Elisa, se esse é mesmo seu nome. É Olívia, ela disse silenciosamente, soltando seu pulso. Meu nome verdadeiro é Olívia Cardoso. A admissão pairou, no ar entre eles. Pela primeira vez, Alexandre viu emoção genuína em seus olhos, medo misturado com um tipo desesperado de esperança. Miguel tem nos observado desde o casamento, ela continuou. É por isso que tenho sido tão cuidadosa. Um movimento errado, um momento genuíno entre nós, e sua retribuição seria rápida. Alexandre estava prestes a responder, quando seu telefone tocou com outra notificação de e-mail. O remetente era anônimo como antes. Com crescente inquietação, ele abriu a mensagem. O texto era breve. Pergunte à sua esposa sobre o porão em Campos do Jordão. Alexandre olhou para cima para encontrar Elisa, Olívia, observando-o intensamente. O que o porão em Campos do Jordão significa para você? Toda a cor drenou-se de seu rosto. Como você sabe sobre isso? Ela sussurrou. Outra mensagem anônima, presumivelmente de seu não tão falecido marido. Ela levantou-se abruptamente, movendo-se para o bar no canto do escritório. Com mãos trêmulas, serviu-se de uma generosa dose de uísque e bebeu-a, em um único gole. O porão em Campos do Jordão, ela repetiu, sua voz vazia. Foi lá que tudo desmoronou. Explique.
Miguel possuía uma propriedade em Campos do Jordão, remota e isolada. Descobri o que havia no porão durante nosso segundo inverno lá. Ela serviu-se de outra bebida. Registros financeiros, material de chantagem, evidências de suas conexões com pessoas que deveriam estar na prisão. E você não fez nada com essa informação? O tom de Alexandre era acusatório. Os olhos de Olivia lampejaram com súbita raiva. Eu tentei, copiei arquivos, coletei evidências. Ia para a Polícia Federal preparada para testemunhar o que fosse necessário. Ela colocou seu copo com força suficiente para que o cristal fizesse um som agudo contra a madeira. No dia seguinte, minha irmã, mais nova, sofreu um acidente de carro que quase tirou sua vida. A mensagem era clara: fique em silêncio ou pessoas desaparecem. Alexandre sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura da sala. Você está dizendo que ele orquestrou um acidente como aviso? Não foi um acidente, Olivia disse categoricamente. Foi uma demonstração e funcionou. Destruí as evidências e desempenhei meu papel como esposa devota, até que ele encenou seu desaparecimento. Outra notificação de e-mail tocou no computador de Alexandre. Com crescente pavor, ele abriu-a. Desta vez, não havia texto, apenas um anexo, um arquivo de vídeo. Alexandre clicou para reproduzir, agudamente consciente da presença de Olivia atrás dele, observando por cima de seu ombro. A filmagem mostrava o próprio Alexandre entrando em seu edifício corporativo Money, centro da cidade. Então outro clipe, Alexandre correndo no Parque Ibirapuera. Um terceiro, Alexandre jantando em um restaurante exclusivo. Todos da semana passada, todos tirados à distância, sem seu conhecimento. O segmento final do vídeo mostrava Olivia nadando em sua piscina naquela manhã. A filmagem foi feita de dentro de sua cobertura. Ele esteve em nossa casa, Alexandre disse, sua voz tensa com raiva controlada. Não, Olivia corrigiu calmamente. Alguém que trabalha para você tem alimentado ele com informações. Como eu disse, ele tem pessoas em todos os lugares. Alexandre fechou o vídeo, sua mente correndo pelas implicações. Sua equipe de segurança, seus funcionários domésticos, seus associados de negócios. Qualquer um deles poderia estar comprometido. Por que revelar-se agora? Alexandre perguntou em voz alta. Por que não simplesmente continuar manipulando eventos das sombras? Porque você está investigando, Olivia respondeu, chegando muito perto de verdades que ele precisa manter enterradas. Esta é sua maneira de estabelecer controle, mostrando que ele vê tudo, que pode nos alcançar em qualquer lugar. Alexandre considerou suas palavras. Ao longo de sua carreira, ele havia enfrentado inúmeros adversários, rivais corporativos, aquisições hostis, desafios regulatórios. Mas isso era diferente. Era pessoal invasivo e orquestrado com precisão meticulosa. Você mencionou que nosso casamento lhe deu influência, ele disse lentamente. Explique o que quis dizer. Olivia hesitou. Seus recursos, suas conexões, com acesso a esses, eu finalmente poderia reunir evidências suficientes contra Miguel para neutralizar suas ameaças, para ganhar minha liberdade. Então, eu era meramente um meio para um fim. Inicialmente, sim, ela admitiu. Mas, o quê? Olivia encontrou seu olhar diretamente. Mas eu não antecipei vir a respeitá-lo, a me importar com o que acontece com você. É por isso que mantive minha distância, para proteger você tanto quanto a mim mesma. Alexandre estudou seu rosto, procurando por sinais de manipulação ou engano. O que viu em vez disso foi exaustão, medo e algo que poderia ter sido genuína, preocupação. Se o que você está dizendo é verdade, ele disse finalmente, então temos um inimigo comum. Miguel não é o tipo de inimigo que você quer, Alexandre, Olivia advertiu. Ele opera por regras que você não entende. Talvez, mas ele nunca enfrentou alguém como eu antes. Alexandre voltou-se para seu computador, acessando seu sistema. De mensagem seguro.
Estou instruindo Márcio a implementar nossos protocolos de segurança mais elevados. Ninguém entra ou sai deste edifício sem múltiplas verificações. Toda a equipe será reexaminada imediatamente. Enquanto digitava, Alexandre sentiu uma mudança sutil na atmosfera da sala. O ar parecia mais pesado, seus pensamentos ligeiramente nebulosos. Ao seu lado, Olivia oscilou levemente, alcançando a mesa para se firmar. Alexandre, ela disse, sua voz repentinamente urgente. Quando você começou a se sentir mal? A pergunta o pegou desprevenido. O que você quer dizer? Tontura. Confusão, fadiga inexplicada. Quando começou? Alexandre pausou, percebendo que os sintomas que ela descrevia correspondiam ao que ele estava experimentando intermitentemente durante a semana passada. Como você sabia? Porque está acontecendo agora, Olivia disse, suas próprias palavras, começando a arrastarem-se ligeiramente. Fomos envenenados. Como que para confirmar sua avaliação, a visão de Alexandre começou a embaçar nas bordas. O copo de água em sua mesa, quando ele tinha tomado um gole dele pela última vez. A água, Olivia disse seguindo seu olhar. Ou o sistema de ar. Miguel gosta de usar toxinas que imitam doenças naturais. Negação plausível. Alexandre alcançou seu telefone com dedos desajeitados, lutando para focar na tela. Precisamos de ajuda médica, nada de hospitais. Olivia insistiu, agarrando seu braço. É isso que ele quer, nos levar para um espaço público onde estamos vulneráveis. Precisamos nos manter seguros aqui e não confiar em ninguém até que os efeitos passem. Apesar de sua crescente desorientação, Alexandre reconheceu a lógica em suas palavras. Ele conseguiu pressionar o botão de pânico escondido sob sua mesa, uma medida de segurança que fecharia a cobertura e alertaria os membros mais confiáveis de sua equipe de segurança. Quanto tempo? Ele perguntou, achando cada vez mais difícil formar pensamentos coerentes. Horas, talvez, Olivia respondeu, sua fala notavelmente afetada agora. Não letal, apenas incapacitante. Enquanto lutavam para permanecer conscientes, um último e-mail chegou. Através da visão, embaçada, Alexandre mal conseguia distinguir a mensagem. Considere isso um lembrete de quem realmente detém o poder em sua casa. Da próxima vez, a lição não será tão gentil. Ela pertence a mim. Ela sempre pertenceu. A linha de assinatura continha uma única inicial. M. Alexandre acordou com o som da chuva contra as janelas. Sua boca parecia papel lixa, seus pensamentos lentos e desarticulados. Levou vários momentos para registrar que estava deitado no sofá de seu escritório, uma manta de cachemir sobre ele. A luz do sol atravessava as cortinas parcialmente fechadas, indicando que muitas horas haviam se passado. Você finalmente acordou. A voz de Olivia veio da poltrona à sua frente. Ela parecia pálida, mas composta, uma xícara de chá em suas mãos. Como se sente? Alexandre lutou para sentar-se, combatendo contra o peso em seus membros, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Sua voz arranhou dolorosamente. Quanto tempo fiquei inconsciente? Quase 14 horas, ela respondeu. A dosagem foi mais forte do que eu esperava. E você? Desenvolvi tolerância ao longo do tempo, Olivia disse como questão de fato. Uma das necessidades de ser casada com Miguel, ele gostava de garantir minha submissão ocasionalmente. Alexandre pegou o copo de água que ela ofereceu, estudando seu rosto enquanto bebia. Você poderia ter partido enquanto eu estava inconsciente. Desaparecido. E ir para onde? Ela deu de ombros. Miguel me encontraria eventualmente. Além disso, fugir agora apenas confirmaria o que você já suspeita, que eu o manipulei desde o início. Não manipulou? Uma sombra passou pelas feições de Olivia. Não da maneira que você pensa. Alexandre levantou-se, firmando-se contra a mesa, enquanto uma onda de tontura o dominava. Minha equipe de segurança... Falei com Márcio. Olivia interrompeu. Disse que você teve intoxicação alimentar do sushi que pedimos. Ele queria chamar um médico, mas o convenci
de que você só precisava descansar. Márcio não pode ser confiável, Alexandre disse incisivamente. Nenhum deles pode, não depois do que vimos. Eu sei, mas precisamos de tempo para identificar quem foi comprometido sem alertá-los. Olivia colocou sua xícara de chá. Enquanto você estava inconsciente, tomei a liberdade de revisar as filmagens de segurança do último mês. Há algo que você precisa ver. Ela moveu-se para seu computador, abrindo um arquivo de vídeo. O carimbo de data mostrava que era de 3 semanas atrás, o dia de seu casamento. O ângulo da câmera revelava a entrada de serviço da Fazenda Belo Monte, onde entregas e funcionários acessavam a propriedade. Observe a van do florista, Olivia instruiu, apontando para a tela. Alexandre observou enquanto uma van branca carregando o logotipo do florista de seu casamento chegava. 2 homens em uniforme descarregavam arranjos, supervisionados por um terceiro homem, cujo rosto permanecia cuidadosamente virado para longe das câmeras de segurança. Agora, observe o que acontece quando ele passa pela câmera do terraço sul. Olivia continuou avançando a filmagem. Por um breve momento, quando o homem contornou uma esquina com um arranjo de rosas brancas, seu rosto tornou-se visível. Alexandre inclinou-se mais perto, sua respiração prendendo-se. As feições do homem estavam parcialmente obscurecidas por um boné, mas a semelhança era inconfundível. O mesmo homem da fotografia da praia com Olivia, Miguel Linhares. Ele estava lá, Alexandre disse, descrença colorindo sua voz. Em nosso casamento. Ele está sempre lá, Olivia respondeu silenciosamente, observando, controlando, lembrando-me que nunca sou verdadeiramente livre. Alexandre começou a andar, sua mente correndo apesar dos efeitos persistentes do veneno. Isso é insanidade. Um homem legalmente declarado morto infiltrou-se em um dos eventos mais seguros que já organizei, nos envenenou em nossa própria casa e aparentemente comprometeu membros do meu círculo íntimo. Agora você entende com o que tenho vivido por anos, Olivia disse. Miguel não apenas tem recursos, ele tem uma obsessão. Me controlar tornou-se o trabalho de sua vida. Alexandre parou de andar, fixando-a com um olhar intenso. Há algo que você ainda não está me contando. Isso vai além de lavagem de dinheiro ou conexões criminosas. Ninguém vai a essas extremidades sem um motivo mais convincente. Olivia segurou seu olhar por um longo momento antes que seus ombros caíssem ligeiramente. Você está certo. Há mais. Ela respirou fundo. Miguel não quer apenas me controlar. Ele precisa. Por quê? Porque sou a única pessoa viva que pode conectá-lo ao massacre da represa. O nome desencadeou reconhecimento instantâneo. 5 anos antes, os assassinatos estilo execução de 7 pessoas em um galpão à beira da represa haviam dominado manchetes por meses. O caso permanecia sem solução, embora rumores circulassem há muito sobre conexões com o crime organizado. Miguel orquestrou isso. Olivia continuou sua voz plana. Usou sua rede financeira para contratar os assassinos, lavar o pagamento, estabelecer álibis. Encontrei as evidências naquele porão em Campos do Jordão. Gravações, transferências financeiras, nomes. Por que ele manteria evidências de algo assim? Seguro, Olivia explicou. Influência contra seus associados. Miguel documentava tudo como proteção contra a traição. Ela riu amargamente. A ironia é que me tornei sua maior vulnerabilidade, a única pessoa que havia visto as evidências e não podia ser eliminada sem levantar questões. A mente analítica de Alexandre começou a montar as peças. Então ele encenou seu próprio desaparecimento, estabeleceu uma nova identidade, mas manteve você sob vigilância para garantir seu silêncio. Exatamente. A narrativa da viúva, enlutada, forneceu cobertura perfeita, enquanto ele reconstruía sua operação sob um novo nome. Enquanto eu desempenhasse meu papel, aqueles com quem me importava permaneciam seguros. Então eu apareci, Alexandre disse lentamente, uma potencial complicação para seu sistema cuidadosamente construído. Mais que uma complicação, Olivia corrigiu. Uma ameaça. Seus recursos,
suas conexões, sua influência, tudo. E isso poderia potencialmente expô-lo se você decidisse cavar muito fundo em meu passado. Alexandre retornou à sua mesa, acessando seu sistema de mensagens seguro. Precisamos agir rapidamente. Se o que você está dizendo é verdade, temos influência que podemos usar contra ele. O que está pensando? Miguel manteve seu poder através do medo e manipulação cuidadosa de informação. Alexandre disse, dedos voando pelo teclado. Mas ele não é invencível. Sua maior vantagem tem sido operar das sombras, estar legalmente morto. Você não pode expô-lo sem nos colocar em risco, Olivia advertiu. Não vou expô-lo ainda. Alexandre olhou para ela. Vou fazer o que faço melhor, mudar as regras do jogo. Durante as próximas 48 horas, Alexandre e Olivia raramente deixaram a cobertura. Trabalhando de seu escritório seguro, Alexandre iniciou uma série de movimentos cuidadosamente orquestrados. Primeiro, transferiu silenciosamente ativos significativos para contas offshore, sob empresas de fachada que nem mesmo seus assessores financeiros poderiam rastrear. Então ativou uma rede de contatos na Polícia Federal. Indivíduos cuja integridade ele confiava implicitamente, comunicando-se através de canais que contornavam sua potencialmente comprometida equipe de segurança. Você está se preparando para a guerra, Olivia observou enquanto o assistia trabalhar. Estou nivelando as probabilidades, Alexandre corrigiu. Miguel tem jogado este jogo sem oposição por muito tempo. Ele nunca enfrentou um adversário com recursos que igualam aos seus. Na terceira manhã, Alexandre recebeu confirmação de que os passos preliminares de seu plano estavam em vigor. Enquanto ele e Olivia tomavam café da manhã na cozinha da cobertura, ele delineou a fase final. Vamos para Campos do Jordão, ele anunciou. Olivia congelou, sua xícara de café a meio caminho de seus lábios. É exatamente o que ele espera. É caminhar para uma armadilha. Às vezes, o melhor movimento é aquele que seu oponente antecipa, mas pelas razões erradas. Alexandre deslizou um tablet pela mesa para ela. Arranjei uma viagem muito pública, jato particular registrando planos de voo, reservas de hotel em ambos nossos nomes, reservas de jantar em restaurantes de alto perfil. Não entendo. Como expor nossos movimentos nos ajuda? Porque enquanto a atenção de Miguel está focada em nossa viagem, Senuelo para Campos do Jordão, uma equipe especializada estará acessando a propriedade silenciosamente, documentando tudo naquele porão, garantindo evidências, estabelecendo vigilância. O entendimento amanheceu nos olhos de Olivia. Você está armando para ele. Estou criando opções, Alexandre corrigiu. Se as evidências que você descreveu existem, ganhamos influência legítima. Se não, forçamos ele a fazer um movimento que expõe sua posição. E se ele decidir nos eliminar antes que seu plano possa se desenrolar? A expressão de Alexandre endureceu. Essa possibilidade foi considerada. O que é porque você e eu estaremos em meu chalé? Em Búzios, Rio de Janeiro. Uma propriedade conhecida apenas por meus associados mais confiáveis. O casal viajando para Campos do Jordão serão operativos profissionais de segurança que têm uma semelhança superficial conosco. Pela primeira vez desde que a conhecera, Olivia sorriu genuinamente. Você realmente não é como os outros que ele manipulou. Construí meu império antecipando movimentos de oponentes, Olivia. Miguel tem jogado xadrez. Pretendo mudar o jogo completamente. Na manhã seguinte, eles embarcaram no helicóptero particular de Alexandre do terraço de seu edifício, contornando os protocolos de segurança usuais. Conforme São Paulo recuava atrás deles, Alexandre observou uma mudança sutil no comportamento de Olivia, uma leveza, como se um fardo estivesse começando a se erguer. O que fez você finalmente confiar em mim? Ele perguntou enquanto sobrevoavam a paisagem expansiva abaixo. Olivia considerou a questão. Quando você teve a oportunidade de me denunciar, me expor ou simplesmente ir embora, você não o fez. Em vez disso, escolheu entender. Poucas pessoas em minha vida fizeram essa escolha. Sua chegada à isolada propriedade em Búzios coincidiu com relatos de que Sr. e Sra. Peixoto haviam se registrado no Hotel Toriba, em Campos do Jordão.
Os operativos de Alexandre estavam desempenhando seus papéis perfeitamente, criando uma trilha digital de reservas de restaurantes, reservas de spa e aparições sociais, tudo projetado para ocupar a atenção de Miguel. 3 dias em seu isolamento, Alexandre recebeu uma mensagem criptografada de sua equipe em Campos do Jordão. Eles haviam acessado com sucesso o porão. O que encontraram excedeu até mesmo as descrições de Olívia, registros financeiros abrangentes, documentando anos de operações ilegais, material de chantagem sobre figuras proeminentes nos negócios e política e, mais significativamente, evidências detalhadas conectando Miguel Linhares aos assassinatos da represa. Pegamos ele, Alexandre anunciou, mostrando a Olívia o inventário de evidências recuperadas. Minha equipe está transferindo tudo para a custódia federal segura enquanto falamos. Em vez do alívio que ele esperava, a expressão de Olívia permaneceu perturbada. Parece fácil demais. Miguel nunca deixaria evidências tão incriminadoras desprotegidas por anos. O telefone via satélite de Alexandre tocou antes que ele pudesse responder. O identificador de chamadas mostrava que era Márcio, seu chefe de segurança, que ele deliberadamente mantivera no escuro sobre sua verdadeira localização. Senhor, a voz de Márcio crepitou pelo alto-falante. Temos uma situação. Houve acesso não autorizado na propriedade de Campos do Jordão. As autoridades locais estão respondendo. Alexandre trocou olhares com Olívia. E nossa equipe de segurança no local. Uma pausa. Essa é a parte preocupante, senhor. Eles não estão respondendo ao check-in. E há algo mais. Uma mensagem entregue em seu escritório em São Paulo há 1 hora, endereçada à senhora Peixoto. Que diz? Alexandre exigiu. Apenas 4 palavras, senhor. Regras foram quebradas. Após encerrar a chamada, Alexandre encontrou Olívia em pé junto à janela, sua postura rígida com tensão. Ele sabe, ela disse silenciosamente. De alguma forma ele sabe o que fizemos. Isso não muda nada, Alexandre insistiu. As evidências já estão seguras, além de seu alcance. Acabou, Olívia. Ela virou-se para encará-lo, sua expressão repentinamente resoluta. Há algo mais que você precisa saber, algo que nunca contei a ninguém. Alexandre esperou silenciosamente, enquanto ela reunia seus pensamentos. A obsessão de Miguel em me controlar não é apenas sobre as evidências que descobri, ela disse lentamente. É sobre o que eu representava em sua vida, a fachada, perfeita, a esposa respeitável que dava legitimidade às suas operações. Entendo isso. Não, você não entende, ela interrompeu. Porque há mais. Miguel não é apenas obcecado com controle. Ele tem medo patológico de traição. E houve alguém antes de mim que o traiu. Alguém cuja identidade ele nunca descobriu. Alexandre franziu a testa. O que você está dizendo? Estou dizendo que antes de ser Olívia Cardoso, antes de ser Elisa Henriques, eu era outra pessoa completamente. Sua voz caiu para quase um sussurro. Eu era uma informante colocada na órbita de Miguel deliberadamente para reunir evidências contra ele e sua rede. A revelação aterrissou como um golpe físico. Você estava trabalhando com as autoridades? Não, exatamente. Uma firma de inteligência privada, contratada por clientes que haviam sofrido perdas por causa das operações de Miguel. Meu trabalho era me aproximar, reunir informações, construir um caso. Ela sorriu tristemente. Eu era muito boa no meu trabalho. Boa demais. Infiltrei com sucesso seu círculo íntimo, tornei-me sua esposa, ganhei sua confiança e então descobri que as pessoas para as quais eu trabalhava eram tão corruptas quanto ele. O que aconteceu? Tentei me extrair, levar as evidências para autoridades legítimas. Foi quando tudo desmoronou. Miguel descobriu que eu estava reunindo informações, embora nunca tenha aprendido quem eu realmente era ou para quem trabalhava. Meus manipuladores me abandonaram. Quando a operação foi comprometida, seus olhos encontraram os dele. Foi quando o verdadeiro pesadelo começou. Estar presa com um homem que sabia que eu o havia traído, mas não podia me eliminar sem riscos para si mesmo. Alexandre absorveu esta nova informação,
reavaliando tudo o que pensava saber sobre a mulher à sua frente. Então, quando você se casou comigo? Não era apenas sobre escapar de Miguel, ela admitiu. Era sobre encontrar alguém poderoso, o suficiente para acabar com isso permanentemente. Alguém com os recursos e influência para fazer o que eu não podia fazer sozinha. Antes que Alexandre pudesse responder, o alarme de perímetro soou. Um aviso estridente, insistente, de que alguém havia violado a segurança externa da propriedade. Ele nos encontrou, Olivia sussurrou. Alexandre moveu-se rapidamente para o painel de segurança, ativando as medidas defensivas do chalé. Persianas reforçadas sobre as janelas, fechaduras eletrônicas engajando em todos os pontos de entrada. Seu telefone vibrou com um alerta automático do sistema. A filmagem da câmera de segurança mostrava um helicóptero aproximando-se de sua localização. Não o seu próprio, mas uma aeronave preta e elegante, sem marcas identificadoras. Estava pousando na clareira além da linha de árvores. Preciso levá-la para a sala de pânico, Alexandre disse pegando o braço de Olivia. A área do porão reforçado tem comunicações independentes, suprimentos para dias e um túnel de saída. Oculto. Não podemos apenas nos esconder, Olivia protestou enquanto ele a conduzia em direção à escada oculta. Se Miguel nos encontrou aqui, ele já está vários passos à frente. Confie em mim, Alexandre respondeu sombriamente. Este cenário foi antecipado. Conforme desciam para o nível do porão, a energia no chalé cortou subitamente, mergulhando-os na escuridão antes que a iluminação de emergência ativasse segundos depois. Ele está cortando nossas comunicações, Alexandre disse, acelerando o passo. Procedimento padrão para uma abordagem tática. A sala de pânico estava disfarçada como uma adega, com uma porta reforçada escondida atrás de uma estante de garrafas vintage. Alexandre inseriu o código de acesso, conduzindo Olivia para dentro enquanto o sistema de segurança anunciava outra violação de perímetro, desta vez na entrada norte do chalé em si. Eles estão dentro do edifício, Olivia sussurrou, medo evidente em sua voz. Alexandre selou a porta da sala de pânico, ativando o sistema de segurança interno. Múltiplos monitores exibiam transmissões de câmeras por toda a propriedade, incluindo a área de estar principal, onde 3 homens armados em equipamento tático agora moviam-se metodicamente pelo espaço. Ele trouxe uma equipe profissional, Alexandre observou. Mercenários não seus associados usuais. Ele está escalando, Olivia concordou, quebrando seu padrão de operar nas sombras. Alexandre acessou o sistema de comunicação seguro, confirmando que o sinal de emergência havia sido transmitido para seus contatos federais. Ajuda está chegando, mas levará tempo. Precisamos... Ele interrompeu-se quando uma nova figura apareceu nos monitores. Diferentemente da equipe tática, este homem não usava equipamento de proteção, nem máscara. Ele movia-se com confiança casual pelo chalé, examinando o espaço como se fosse um potencial comprador em uma casa aberta. A respiração de Olivia prendeu-se. Miguel. Na tela, Miguel Linhares parecia muito como estava na fotografia. Alto, distinto, com a graça fácil de dinheiro antigo e privilégio. Suas feições estavam arranjadas em uma expressão de leve diversão, enquanto pegava fotografias emolduradas de Alexandre e Olivia, examinando-as antes de colocá-las novamente. Ele está enviando uma mensagem, Olivia disse silenciosamente, mostrando que pode nos alcançar em qualquer lugar, que nada é verdadeiramente privado. Alexandre assistia aos monitores intensamente. Ele também está cometendo um erro crítico. Ao mostrar-se, está confirmando sua existência para as autoridades federais. No momento em que pisou nesta propriedade, múltiplas câmeras documentaram sua presença. Isso não importará se não sobrevivermos para testemunhar, Olivia apontou. Como se ouvindo suas palavras, Miguel olhou diretamente para uma das câmeras escondidas. Ele sorriu, uma expressão fria, conhecedora, e falou claramente. Sei que está assistindo, Olivia, e sei sobre a sala de pânico. Você realmente achou que eu não planejaria para isso? Ele gesticulou para seus homens,
que imediatamente começaram a procurar por pontos de acesso para o nível do porão. Como ele poderia possivelmente saber sobre este lugar? Alexandre exigiu. A propriedade nem mesmo está em meu nome. É mantida através de camadas de empresas de fachada. O rosto de Olivia havia empalidecido, porque eu contei a ele. O quê? Não voluntariamente, ela acrescentou rapidamente. Quando Miguel começou a me envenenar anos atrás, ele usou vários compostos para me tornar submissa, para revelar informações. Desenvolvi tolerâncias à maioria deles ao longo do tempo, aprendi a resistir a seus efeitos, mas naqueles primeiros dias, ela interrompeu-se. Ele me fez criar o que chamava de arquivos de seguro, informações detalhadas sobre pessoas que encontrei, propriedades que visitei, sistemas de segurança que observei. E você lembrou-se deste lugar de quando? Um evento beneficente, 3 anos atrás, antes de nos conhecermos formalmente. Você organizou um evento para arrecadar fundos aqui para a Fundação de Conservação. Seus olhos encontraram os dele. Eu estava trabalhando como coordenadora de eventos, parte da minha cobertura enquanto reunia inteligência sobre um dos convidados. Você não se lembraria de mim, eu fui cuidadosa para permanecer em segundo plano. Mas observei tudo sobre a propriedade, incluindo as medidas de segurança. Nos monitores, a equipe de Miguel havia localizado a escada oculta para o nível do porão. Eles estavam procedendo cautelosamente, verificando armadilhas ou medidas de segurança adicionais. Eles nos alcançarão em minutos, Alexandre disse, sua mente correndo através de opções. O túnel de extração leva à casa de barcos nos lagos. Se nos movermos agora... Não, Olivia interrompeu. Correr é jogar nas mãos dele. Nunca termina, Alexandre. Tenho fugido por anos. Ela endireitou os ombros, uma nova determinação em sua expressão. A outra maneira, uma última carta para jogar. Antes que Alexandre pudesse detê-la, Olivia ativou o sistema de comunicação da sala de pânico. Um canal direto para os invasores abriu-se. Miguel, ela disse claramente. Sei que pode me ouvir. Isso termina agora. Após uma breve pausa, a voz de Miguel respondeu pelo alto-falante. Minha querida esposa, sempre tão dramática, abra a porta e podemos discutir termos como pessoas civilizadas. Sem discussão. Olivia respondeu. Apenas uma simples troca. Tenho algo que você quer mais que vingança. E o que seria? O nome de seu traidor original. A voz de Olivia permaneceu firme. A pessoa que me colocou em sua organização para começar. O arquiteto de sua queda. O silêncio estendeu-se por vários segundos antes que Miguel respondesse. Seu tom notavelmente menos confiante. Você está blefando. Você nunca soube essa informação. Não soube? Olivia desafiou. Por que você acha que fui escolhida para a missão? Por que você acha que consegui me aproximar tanto tão rapidamente? Alguém que conhecia suas preferências, suas fraquezas, suas rotinas, me selecionou especificamente porque sabia que eu era exatamente seu tipo. Alexandre observou enquanto incerteza lampejou pelo rosto de Miguel no monitor. Se você quer o nome, Olivia continuou, garantirá nossa passagem segura. E você desaparecerá permanentemente desta vez, sem contato adicional, sem vigilância, sem representantes mantendo seu controle. Ou o quê? Miguel rebateu. Você está presa, Olivia. Sua posição não permite exigências. Não permite? Olivia olhou para Alexandre. Enquanto conversávamos, agentes federais têm se posicionado ao redor desta propriedade. As evidências de Campos do Jordão já estão em custódia segura. Suas opções estão diminuindo rapidamente, Miguel. Pegue o nome e desapareça, ou enfrente as consequências de tudo o que fez. A tensão na postura de Miguel era visível, mesmo através do feed de segurança. Ele conferiu brevemente com o líder de sua equipe antes de responder. Como sei que está dizendo a verdade? Sobre o nome, sobre qualquer coisa? Você não sabe, Olivia admitiu. Mas que escolha você tem? O arquiteto de sua queda ainda está lá fora, ainda operando. E eles sabem que você está vivo, Miguel. Eles sempre souberam. Minutos se passaram enquanto Miguel considerava sua oferta. Finalmente ele falou novamente. Muito bem. Minha equipe se retira.
Você fornece o nome através de um canal criptografado de minha escolha. Se a informação provar-se valiosa, nossa conexão é permanentemente cortada. Concordo, Olivia disse sem hesitação. Alexandre silenciou o microfone. Você realmente conhece essa informação? Ele perguntou incrédulo. O sorriso de Olivia era enigmático. Sei o suficiente para dar a ele o que precisa. Um novo alvo para sua obsessão. Alguém para perseguir em vez de mim. E isso é suficiente para acabar com isso. Miguel opera em padrões, ela explicou. Controle, vigilância, manipulação são seus métodos padrão. Mas, acima de tudo, ele precisa eliminar ameaças. Ao dar a ele uma ameaça maior para focar, redirecionamos sua energia para longe de nós. Nos monitores, eles assistiram enquanto Miguel e sua equipe começavam uma retirada coordenada da propriedade. Está funcionando, Alexandre observou com otimismo. Cauteloso. Por enquanto, Olivia concordou. Mas precisaremos permanecer vigilantes. Miguel pode honrar o acordo, mas apenas enquanto acreditar que perseguir este novo alvo é mais valioso do que me controlar. Horas depois, com agentes federais, garantindo a propriedade e a equipe de Miguel há muito ida, Alexandre e Olivia sentaram-se na área de estar principal do chalé. A mensagem criptografada contendo o nome prometido havia sido enviada, reconhecida, e o canal de comunicação permanentemente fechado. Você algum dia me dirá quem realmente é? Alexandre perguntou, estudando seu rosto à luz da lareira. Seu verdadeiro histórico, sua identidade real. Olivia considerou a questão. Essas versões anteriores de mim parecem cada vez mais distantes, como personagens que uma vez interpretei em uma apresentação. Elisa, Olivia, nomes atribuídos para propósitos específicos. Ela encontrou seu olhar firmemente. Talvez seja a hora de criar uma identidade baseada em escolha em vez de necessidade. E o que você escolheria? Ser simplesmente eu mesma, ela respondeu. Sem pretensão, sem performance. Descobrir quem eu poderia me tornar quando não constrangida pelo medo. Alexandre assentiu lentamente. Nosso casamento legal pode ser inválido, mas isso pode ser remediado, se isso é o que você quer. É o que você quer? Ela rebateu. Depois de tudo o que aprendeu, tudo o que experimentamos? Alexandre considerou a extraordinária jornada que os havia trazido a este momento, de um casamento friamente calculado, por conveniência a parceiros em uma luta de vida ou morte contra um inimigo compartilhado. A mulher diante dele estava longe da esposa perfeita e tradicional que ele havia procurado. Ela era complexa, secreta, resiliente e mais intrigante do que qualquer pessoa que ele já havia conhecido. Acho, ele disse cuidadosamente, que um começo genuíno pode valer a pena explorar. O sorriso de Olivia não continha traço de sua máscara social praticada. Então talvez seja por aí que começamos, não com expectativas ou arranjos, mas com a simples verdade de quem somos e o que podemos nos tornar juntos. Lá fora, o amanhecer estava quebrando sobre as montanhas, pintando a paisagem coberta de neve em tons de ouro e rosa. O mundo estava despertando para um novo dia, cheio de possibilidades que nenhum deles havia antecipado. Acredito, Alexandre, disse tomando sua mão, que esta é a primeira conversa honesta que já tivemos. Então vamos ter outra, Olivia respondeu, e outra depois dessa, até que a verdade se torne nossa fundação em vez de nosso maior medo. Conforme a luz do sol transmitia-se pelas janelas, iluminando o espaço entre eles, ambos reconheceram a rara oportunidade que lhes havia sido dada, reconstruir das cinzas, transformar o engano em confiança, escrever um novo capítulo desatado das sombras do passado. O fantasma que os havia assombrado não estava inteiramente derrotado, talvez nunca estivesse. Mas ao enfrentá-lo juntos, eles haviam descoberto algo em que nenhum havia verdadeiramente acreditado: a possibilidade de conexão genuína em um mundo de fachadas elaboradas. E por enquanto, na quietude tranquila da manhã, essa possibilidade parecia o suficiente.